Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que está toda semana aqui com a gente. Hoje estou solamente eu, sem minha querida Jéssica Balbino, que por motivos pessoais não está conseguindo vir gravar sempre, mas deixou um beijo para todos vocês. Se você está chegando aqui por conta do Marcos, quero convidar a conhecer o Rabiscos, ouvir os episódios passados. A semana passada a gente ouviu o crítico literário, jornalista, escritor Bruno Inácio. Foi um papo muito legal falando sobre literatura contemporânea, sobre o poder da crítica literária no Brasil também. O Bruno que escreve para revistas, que escreve para jornais, está relançando o seu livro De Repente Nenhum Som, e numa edição comemorativa. Ficou muito legal o episódio. Convido também para ouvir os demais episódios. Esse ano viu muita gente legal, Maria Helena Moran falando sobre política na Venezuela, uma escritora venezuelana. Ouvimos o Luiz Biagione falando sobre literatura erótica, o Everton Ulisses Cardoso, da revista Odisseu, enfim, muita gente legal. Depois segue a gente no Instagram, favorita a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas no Spotify, favorita a gente no Deezer, iOS, no Amazon Podcast, no Audible, enfim, ajuda a gente a dar uma enganada no algoritmo. E se você também acompanha o Rabiscos, esse ano a gente vai fazer uma festa aqui na nossa cidade, Poços de Caldas. Vai ser a primeira festa oficial do Rabiscos. Vão ser 2 dias de festa, nas datas de 21 e 22 de agosto. Vai ter atração musical, atração literária. Então fica ligado também, acompanha a gente no Instagram, podcast Rabiscos, que lá também a gente vai divulgar a programação, quem vai vir e como vai funcionar. É isso, sem mais delongas, vamos ao papo. O nosso convidado já esteve aqui no Rabiscos há alguns anos e está voltando aí. Ele é um poeta super talentoso, ele é um poeta, escritor, romancista também, que eu admiro muito. Ele é de longe aqui das Minas Gerais. Ele é o Marcos Samuel Costa, ele é nascido em Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, no Pará. É autor de romances, contos, livros de poesia. Foi vencedor do prêmio Dalcídio Jurandir. Foi semifinalista do prêmio Oceanas e finalista do prêmio Mix Literário, esse prêmio que eu acho tão importante para a comunidade LGBTQIA+, e chegar mais longe também. A obra do Marcos é marcada pela presença da Amazônia, das relações afetivas, das paisagens humanas e naturais que atravessam também a memória. E a gente vai falar sobre 2 livros. Marcos, corajoso que é, em 2005, lançou 2 livros de uma só vez, com alguns meses de diferença, e um deles é Os Vulcões, e o outro, lançado no final do ano, é Os Saltos Ornamentais. Os Vulcões fecham uma tetralogia, e vou fazer uma breve apresentação antes aqui de chamar o Marcos, mas o livro Os Vulcões, o Marcos transforma amor, desejo, memória e perda também, né, em fenômenos da natureza. Os poemas usam a imagem do vulcão para falar das pressões internas que moldam nossas vidas, aproximando corpo, paisagem e sentimento numa escrita intensa e profundamente sensorial, que é uma marca do Marcos. Quem lê os livros dele facilmente percebe isso, facilmente tem acesso a isso. E já no livro Saltos Ornamentais, que a gente vai falar também dele, é um livro que também fala sobre memória, luto, transformação, e a partir de uma figura um pouco enigmática, talvez um pouco o autor aí também, do Tales, né, que é o personagem, ele constrói uma narrativa poética em que o amor, culpa e perda se confundem com a própria paisagem, numa espécie de arqueologia emocional feita de ruínas, afetos e fantasmas, no mais puro salto ornamental. Marco, seja muito bem-vindo, que bom falar contigo de novo. Ah, muito obrigado. É, realmente, já faz alguns anos que eu vim aqui. Uns Eu, 3 anos, tava- 3 anos, não lembro. é, eu estava no primeiro ano do mestrado ainda. Aí fui participar de um evento na Universidade Estadual daqui. Aí o professor lá que me convidou, estava com os alunos dele, ele falou assim: Vocês ouviram o podcast que o Marcos fala? Que é o podcast que eu participei contigo. Ele falou assim: Aquele crítico fez perguntas pro Marcos reveladoras. Ele foi muito bom, não sei o quê. Coisa boa. Pô, fico feliz demais de saber isso. Tem os dois. Foi um podcast que percutiu bem na época. Ah, que legal. Zé, muito obrigado. Quem me indicou você lá atrás, uns 2, 3 anos, eu acho que quando você veio foi o Marcelino.
Ele que Ele é maravilhoso. ele indicou seu nome para mim. Eu sempre pergunto para os meus amigos, né, para a gente não cometer esse erro tão comum de ficar no nosso eixo aqui do Sudeste, né, de ouvir todas as vozes da literatura contemporânea, o Rabiscos, que acaba sendo um documento da literatura contemporânea. E eu lembro que no papo da outra vez, você falou um pouquinho da sua vida, eu queria ver o que que mudou, assim, né. Você nasceu no Marajó e continua dividindo sua vida entre Ponta de Pedra e Belém. Eu queria perguntar, começar o nosso papo, o que que a paisagem ribeirinha oferece à sua literatura, que talvez não existisse se você tivesse crescido em outro lugar? Nossa, é uma pergunta bem complexa. Pode parecer simples, mas é complexa. No Na dissertação de mestrado, né, eu escrevi uma etnografia, e que me deu muita liberdade de escrita, né, eu trabalhei com áreas ribeirinhas em situações de urbanidade, né. Trabalhei com um bairro vizinho do meu. Eu moro numa área de várzea, acho que a uns 200 metros do rio, atrás da minha casa passa o Igarapé, e essa questão das marés, né, todos os dias, a diferença de uma maré para outra sempre é 12 horas. Não só isso, é um ambiente muito úmido, muito diferente, de um silêncio muito ensurdecedor, uma paisagem muito complexa e, apesar de eu ser da antropologia social, eu sou de um programa que se propõe ser 4 campos, né, por isso que eu acabei conhecendo um pouco da arqueologia e estudando um pouco sobre a arqueologia amazônica nessas áreas. Por exemplo, o sinal que as pessoas deixaram foi esse manejo da natureza. A paisagem que a gente vive hoje, ele é um resultado de milhões e milhões de anos de interferências humanas. Por exemplo, a área que eu moro tem florestas de palmeira, que é Jaçaízal, né, Jaçaí. Então, eu acho que tudo isso forma quem eu sou. Outro dia eu tive um embate, né, que pra algumas pessoas ser ribeirinho é continuar morando ainda no mesmo lugar, né. Aí eu e outras pessoas defendemos a ideia que ser ribeirinho é uma construção de uma identidade social, que a gente nunca vai deixar de ser, porque foi tudo que formou a gente, né, a forma de ver, pensar, de interagir. Eu disse um monte de coisa, mas eu acho que eu ainda não sou capaz de responder a tua pergunta. Mas eu entendi, porque eu acho que o fato de você não sair do lugar não quer dizer que você não está mudando com o lugar, né. A sua percepção do Sim, lugar muda, a sua percepção de literatura muda. E, de repente, a literatura entra aí como um projeto de vida seu também, né. Você que é um escritor que super produz aí, né, tá lançando livros e escrevendo. Foi uma forma também de identificar e de reafirmar a sua mudança dentro do mesmo lugar? grande parte sim, né. Eu tive 2 experiências muito intensas. Eh, Entre 2022 até mais ou menos início de 2025, eu abri a porta da minha casa, abri o meu acervo para as pessoas e tive a frente de um projeto chamado Sarau na Casa do Poeta. Então todo sarau eu fazia uma curadoria, então a gente tinha desde os russos, né, da Marina Tsvetaeva a escritores negros, brasileiros, era assim, coisa que me esforçava muito. Então essa mudança foi uma mudança muito completa e complexa ao mesmo tempo, de interação. E o ritmo de escrita muda muito, né. O o tempo no no interior é muito diferente. E o interior, como o que eu vivo, é muito mais, né. Eu vivo em uma ilha, a gente não tem, ligação nenhuma com o resto do estado, não tem nenhuma estrada. Só dá para entrar e sair se for de barco. E não tem, por exemplo, viagens todas as horas. Tem um barco que vem pela manhã, um que volta à tarde, depois só no outro dia. Então a gente acaba tendo que perceber o tempo, a vida de outra maneira, sentir as coisas de outra forma. Eu sinto de forma muito profunda, por exemplo, as mudanças de estação. O verão vai começar para a gente agora. O clima muda completamente, as manhãs ficam mais mais ventiladas, o sol é mais intenso, tudo é muito diferente. Cara, é muito legal ver a sua relação com o lugar, né, e você partir de um interior, como você disse, né, um interior muito diferente. Eu, por exemplo, estou no interior, mas eu estou no sul de Minas, eu estou 2 horas e meia de São Paulo, eu sei que o Brasil tem muitos interiores, né. E quando você fala desse seu lugar, do horário para você se locomover de barco, quando você fala de uma sociedade menor, uma cidade pequena, né, apesar de você também
estar sempre em Belém, né, transitar entre Ponta de Pedras e Belém, a quem tem uma percepção mais sensível, né, eu morei em muitas cidades pequenininhas também na minha vida, quem tem uma percepção mais sensível de mundo, percebe as pessoas de uma outra forma também, né. E você sendo um homem gay, tem a sua sexualidade para lidar também com uma cidade pequena do Marajó, né, onde a vida de todo mundo parece estar sempre sendo observada, né, uma observação mais acirrada, mais íntima também. Queria que você falasse um pouco disso. Eu lembro que no episódio passado você comentou sobre isso, e depois de alguns anos é interessante ouvir, né, talvez um pouco a mesma pergunta, mas ouvir um pouco a resposta a partir de agora, assim, né. Como que é a sua sexualidade também sendo um homem gay, dentro desse cenário que você descreve, dentro desse lugar, que às vezes pode soar muito natural, mas também muito opressivo? Sim, antes de responder a tua pergunta, só falar que eu moro em Belém, numa área de periferia, em um bairro chamado Jurunas, né, que é o mesmo bairro que a Gabi Amarantos cresceu e tal, e eu moro aqui também, bem próximo do rio, bem próximo mesmo. No final da rua que eu moro já é a Baía do Guajará. É interessante essa tua pergunta, porque pra gente pensar o quanto de político também tem em torno da sexualidade. Hoje eu vejo que as coisas mudaram um pouco, né? Eh, Tem a questão mais profissional, tem questão do mestrado, agora está no doutorado. As pessoas acabam, tendo uma, entre aspas, outra forma de respeito. Eu vejo assim que o tempo passou, veio o oceano, a repercussão muito grande, então há uma outra forma de respeito e as coisas se tornam mais velada. Mas ao mesmo tempo a gente se pergunta, né, por que é necessário passar por esses processos? Porque preciso, entre aspas, provar, uma dignidade, né, coisa horrorosa essa palavra, nesse contexto, provar que você tem, entre aspas, capacidade, que você é alguém, entre aspas, também, para que você possa usufruir do respeito das pessoas. Eu estava lá na rua de casa esses dias, estava tomando banho no rio, aí chegou um pessoal de canoa lá, e essas pessoas há um tempo atrás tinham sido extremamente homofóbicas comigo, muitos anos atrás. Aí passaram, me cumprimentaram, subiram na ponte, foram embora, e eu fiquei pensando como essas relações mudou. E como foi essa coincidência de tu perguntar sobre isso agora. Mas essa relação de respeito, né, que eles têm comigo, eu sei que não é generalizado, não é com outras pessoas. Ainda tem essa questão da subalternidade, ainda tenho dificuldade de ter abertura com os meus livros nas escolas. As pessoas têm muito medo do que eu escrevo. Eh, Acho que são livros carregados de imagens pornográficas ou algo assim. Não tem essa ideia do que seja de uma paisagem, de um contexto homoafetivo, do amor, da paixão. Essa tetralogia, desde o primeiro livro, que foi o Meu Próximo Verão, traz muito essa questão do amoroso, mas não dessa forma. E não teria problema algum se fosse também dessa forma. Eh, eu acho muito legal, por exemplo, acho muito legal o livro do Ayrton Souza, aquela imagem pesadíssima já dos homens no extremo do extremo, né. É, mas eu penso também numa outra forma de sexualidade que também é interessante. Eu quero ver e ouvir, entender a sexualidade de outra forma. Por exemplo, hoje eu consigo ver que, os jovens gays que estão chegando entre 18 e 19 anos estão conseguindo escolher com quem vão perder sua sexualidade. Não precisa mais ser aquele sexo escondido, com o pseudo hétero da vizinhança, de qualquer forma, um sexo doloroso, ruim. Isso é muito bonito e e tem sido sobre muita pressão social, muita mobilização, movimento, e é aquilo que sempre falo: "Por onde passa um boi, passa uma boiada". Nossa esperança é essa. Apesar desse cenário tão difícil do Brasil, de gente orando para pneu e tomando sabão líquido, ao mesmo tempo a gente tem essas partículas de mudança que afetam diretamente a nossa vida e a paisagem que forma a nossa vida. Você tá com quantos anos, Marcos? Tô com 31. 31. 31. E é legal te ouvir, porque você falando da sua posição de fazendo mestrado, doutorado na academia,
finalista de prêmios importantíssimos, né, no Brasil, em oceanos que abrange a língua portuguesa, você já consegue identificar um certo respeito que foi galgado por você dentro de uma lógica social de que, ele é da academia, ele é autor de livros. O que é muito ruim pensar no sentido que se um homem gay do interior da ilha de Marajó não tiver isso, não teria o mesmo respeito, como você disse. Você sabe que pessoas que te cumprimentam, às vezes não têm uma relação assim com todo mundo. E o que eu acho interessante, né, acredito eu que a sua adolescência deve ter sido difícil por alguns motivos, mas eu queria perguntar isso pra você, assim, que diferença teria feito para o adolescente Marcos encontrar nos livros que lia personagens parecidos com aqueles que você escreve hoje? Porque você acaba tendo um papel também importante como escritor, né? É uma pergunta muito interessante, de verdade, assim. Eu conheci o Caio Fernando Abreu, eu já estava na faculdade, acho que no terceiro ano da faculdade, e, e foi por um acaso, né? Eu roubei o livro da casa de uma amiga, Os Dragões Não Conhecem Paraíso, literalmente roubei, inclusive peço desculpa publicamente a elas. E eu fiquei chocado, assim, não imaginava que iriam ter contos homoafetivos, aquele conto que aparece do Prima Lights, nossa, ele reli aquele conto imenso várias, várias e várias vezes. E não imaginava. E mesmo hoje, assim, de 2024 para cá, ainda são poucos livros que trabalham abertamente essas questões, que pelo menos tenham grande circulação, estejam em grandes editoras. Demorou muito. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, eu acho que me daria muito mais esperança, me traria muito mais perspectivas. Acho que teria mais coragem de olhar sem subalternidade as relações com que eu estabelecia. Lembro que eu fui ao cinema assistir o Me Chame Pelo Seu Nome, e aquele filme me impactou muito, muito assim, sabe? Eu fiquei muito impactado com aquilo. Não era ainda tão comum filmes LGBTs. Esse cenário todo, como um todo, é muito novo e faz muita falta. Mas assim, é algo muito parecido que acontece com a literatura negra. Eu acho que a literatura negra tem menos repercussão e espaço do que a literatura LGBT. E a gente também acaba não entendendo muito bem como é que isso acontece. Então Uhum. também demorou muito para me chegar, para eu conhecer o esses poetas, essa galera escrevendo que não estão escrevendo agora, estão escrevendo há muito tempo. A gente vai fazendo esse trabalho de caça ao tesouro, né, de garimpagem, e às vezes não é nem só isso, né, muitas vezes não foram publicados. Lá por 2015, 2016, eu lembro que um amigo tentou publicar um romance gay, né, e tinha o personagem morria de AIDS, e na época uma editora disse que o livro era bom, mas não ia publicar por conta da temática e da AIDS e tal. Então, foram censuras muito recentes ainda. Muito bom. É legal te ouvir, assim, e até para você ter uma noção do valor das suas obras, né, quando você fala que seria diferente você ler, ou esta questão do espaço, né, da literatura LGBTQIAPN+, e a literatura negra, né, que no final das contas é tudo a literatura, né. E eu já queria te ouvir então um pouco sobre os vulcões, dentro desse contexto mesmo que a gente está falando, porque nos vulcões a uma afetividade ocupa um lugar central na obra, mas ela não aparece como um discurso, ela não aparece necessariamente como uma bandeira. Ela aparece integrada à vida cotidiana, os encontros amorosos, as lembranças familiares, as dores da existência também. Queria que você falasse um pouco desse livro e como que ele fecha essa tetralogia que você aí passou tantos anos escrevendo e publicando. Sim, eu acho que antes de mais nada, vale a pena dizer que meu interesse sempre foi pela escrita em si, né. Me dediquei muito na escrita dos poemas. Então nunca foi a temática, mas sim o manejo da palavra, onde cada palavra está dentro da página, quem lê os livros vê que há uma tentativa, né, não estou dizendo que eu consigo dar de uma plasticidade, eu me dediquei muito a isso,
Esses poemas têm inúmeras versões. Tentei, busquei, tentei infinitamente, assim, sem medo de cortar o poema, sem medo de recomeçar. Os Vulcões talvez seja o livro que eu tenha gasto o maior tempo. Não é que a temática não seja importante, porque a gente não escreve no vazio. A gente não vive no vazio. E não é que também não seja importante, é importante. Mas para mim, mais importante é a escrita. São as técnicas de escrita, não no sentido de técnica, no sentido duro da coisa, mas da construção do poema mesmo, assim. A ideia nunca foi essa, essa bandeira nesse aspecto, mas trazer sim as temáticas. Essa tetralogia, eu tentei trazer essa questão do personagem e o afastamento do eu, né? Em vez de falar na primeira pessoa ou na terceira pessoa, criar personagens. Então, o Celto é um alter ego que eu criei, ele vai aparecendo durante essa tetralogia, e eu fui trabalhando os personagens, trazendo as cenas, não só sobre coisas que aconteciam comigo, mas coisas que eu via e as coisas que foram acontecendo. É, Acho que a partir do terceiro livro, que foi Os Desertos, a questão do luto aparece muito forte, né? Que é quando meus pais morrem. Meu pai morre em 2020, minha mãe em 2022, ainda plena pandemia, as vacinações ainda estavam caminhando. Então, os livros, eles têm muito isso, esse trabalho com a memória, o luto começa a aparecer muito forte, muito pesado, e, e ao mesmo tempo foi muito importante também fechar esse ciclo desses 4 livros para ir recomeçando. Eu vou abandonando aos poucos, né, esses personagens. Tudo que eu escrevo depois dessa tetralogia, eu já não uso esses personagens, não uso mais personagens dentro do poema. Já começo a tentar buscar uma outra voz, uma outra escrita, coisa que é muito difícil, né? A gente gasta todo o tempo se dedicando para criar algo uniforme, esteticamente parecido, para construir um empreendimento desse que é tão pesado, como uma tetralogia, e para sair disso depois é difícil. Sai como um Então, no vulcão. Brasil. A figura do vulcão é muito boa também. É. O fogo dos vulcões, que convive também aí com seu caso com rios, mangues, memórias do Marajó, né? E, Sim, e é muito legal isso, porque ter uma tetralogia hoje, você ter uma poesia tão densa como a sua, que eu sou muito fã e esse livro é muito bom, é, acaba sendo um grito de resistência também hoje, porque parece que o mercado editorial cada vez mais pede poesias mais rápidas, poesias mais curtas, livros mais despreocupados também. Eu estou generalizando sem querer generalizar, porque eu recebo muito poeta bom, muita poeta boa aqui com livros muito cuidadosos, pessoas que escrevem livros longos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma querida amiga, a Cali Boreas, que é uma poeta portuguesa, ela falando de um livro de 500 páginas que ela tem escrito. E eu acho isso muito válido, né? O seu livro não tem 500 páginas, mas é um livro, é, apesar de não ser longo, em extensão muito longo, ele é um livro que conversa muito com os personagens e ao mesmo tempo com o leitor, né? Você falou do Celto, tem o Mário, o José, o Pedro. E eu queria eh, já emendar agora com os saltos ornamentais, que acaba tendo os poemas girando em torno do Tales, né? E, e lançar dois livros no mesmo ano, né? Os Vulcões e depois Saltos Ornamentais, apesar de um já você ter escrito há mais tempo, como que é, assim, para você falar dos 2 livros? A gente mesmo aqui está falando dos 2 livros. Como que é você ter 2 livros de frente aí no mesmo ano, trabalhar com eles e ao mesmo tempo desligar as chaves, assim? Ou os livros conversam também? até pra gente conversar sobre é difícil mesmo. Como eu te falei, não foi algo planejado, acabou acontecendo. Os saltos ornamentais eram um material que eu tinha, que sobrou de um outro projeto, estava lá, e eu fui muito influenciado por uma poeta chilena que eu li bem recente, não vou conseguir lembrar o nome agora. Um livro de poemas chamado História do Leite. Depois a galera pesquisa. Um livro muito bom. A gente sabe. Peguei esse material, comecei a trabalhar,
mexo aqui, mexo ali. Eu aproveitei um tempinho que eu estava de sobra e fiquei mexendo. Aí eu mandei a editora Primata, aí eles me responderam perguntando se o livro ainda estava disponível, falaram que queria, aí acabou seguindo. Eu pensei que o livro sairia só esse ano, acabou que o livro ainda saiu em 2025, com uma edição muito legal, e foi por isso que acabou tendo 2 livros no mesmo ano. Mas é uma experiência desafiadora, estar com essas 2 frentes, apresentar para as pessoas, fazer lançamento. Eu tenho me permite ter só um parêntese rapidinho, eu tenho me permitido mudar um pouco esse discurso de que, não se lê literatura do norte, não se conhece literatura do norte. Eu acho válidas as críticas, mas estou tentando mudar a chave. Acho que a gente tem dificuldade como um todo se tratando de literatura. Mas tem algo que para mim ainda é muito difícil, ainda é pesado e ainda me causa alguma tristeza, é não participar de eventos literários, por exemplo. Estar sempre muito longe, quanto à distância a gente não pode fazer nada. Eh, o caminho seria a gente ter nossos próprios eventos, né, ter um circuito literário mais forte, porque não é só ir para o evento, né, são as pessoas que a gente conhece nos eventos, são as figurinhas que a gente troca, são as conversas, são as coisas que a gente vê. Então são livros que basicamente estão comigo e que coloco na mochila e vou vendendo, vou levando para os lugares que eu vou, mas quanto essa questão de poder ter essa frente de divulgação mais ampla, é mais difícil. A gente conta com o Instagram, com o WhatsApp, com os amigos, com canais que nem o teu, pessoas que nem tu, que nos dão alguma abertura, mas ainda é muito difícil. Eu queria perguntar um pouco do Tales do livro Saltos Ornamentais, né. Como que ele surge? Você falou que, os saltos ornamentais surgem de um projeto, né, de um outro projeto, mas eu queria entender um pouco, assim, esse atravessamento, assim, do Tales, do personagem no livro. Sim, antes de mais nada, deixa eu só esclarecer uma coisa. Os Saltos Ornamentais ele foi publicado como um romance, né, a ideia é ser um romance em versos, mas ele acabou habitando esse mundo muito híbrido, entre poemas narrativos, poemas ou só poemas, ou ainda não conheci ninguém que tenha conseguido ler ele como um romance em si, né, mas a ideia era essa. Eh, Depois que o livro foi publicado e que eu fui reler, que eu percebi que o personagem que narra o livro em si, em momento algum tem o seu nome citado, né. Ele é o irmão, mas esse irmão não tem nome. Ele é o irmão do Thales, a gente sabe só isso. Aí depois que eu fui pensar, disse: "Meu Deus, eu não sei", acabou acontecendo e aconteceu. Eu tive uma outra experiência que foi de tive que romper umas amizades, problemas, né, aí isso me afetou muito. Então tá ali de alguma forma foi essa metáfora para o momento de rompimento que eu estava vivendo naquele momento, que me causou muita tristeza, muito desgaste. Então eu usei ele para ser uma síntese do momento. Ele não é uma pessoa, talvez para mim na minha cabeça quando eu descrevia, eu escrevi esse livro, né, que é difícil dizer o que ele é, eu estava pensando nessa situação. Então, eu estava na quadra, né, eu comecei a aprender a jogar basquete ano passado, e eu vi alguém gritar esse nome. Aí eu achei bonito o nome e roubei o nome pro personagem. Aí o livro foi nascendo devagar. Muito bom, cara. Marcos, onde que o pessoal encontra os livros, tanto os saltos ornamentais quanto os vulcões? Como que teria acesso à tetralogia? É direto contigo? Tem um site? Com certeza as pessoas que estão vindo em casa vão querer comprar. Saltos ornamentais na editora Primata, no site, né. A tetralogia, eu só tenho exemplares do Os Vulcões, o restante tá esgotado e a gente ainda tá estudando como vai reeditar, porque são edições tiragens pequenas, a gente ainda tem bastante dificuldade de escoação. Acho que tu entende muito bem como funciona isso, né. Muito. Eu acho que é a queixa de todos os autores que tu conversa aqui, né, autores e autores. Quando você fala até dos eventos literários, né, dessa falta de giro, eu acho que isso acaba atrapalhando mesmo, sabia? Porque e não falo para vir para o sudeste não, não é esse ponto, é o que você falou, às vezes falta eventos literários mais no norte, mais no nordeste,
essa comunicação, pelo fato do Brasil ser muito grande e o mercado editorial ser um mercado, né, a gente não pode esquecer disso. Eles valorizam muito a parte financeira da coisa, muito mais que a literatura. E nós que somos escritores, estamos aí lutando pela literatura, eu acho que a gente tem esse papel fundamental de ampliar os laços, né? Eu faço como posso dentro do Rabiscos, que é um podcast que eu faço online, então eu consigo conversar com qualquer pessoa do Brasil, né? E é muito importante ter você aqui na literatura, sabe? Você, tenho certeza que quando você foi finalista do Prêmio Oceanos, por exemplo, chega a mais pessoas ficam curiosas de saber. Então eu sei que muitos editores e editoras ouvem o Rabiscos também, e eu queria muito fazer esse apelo, assim, para que escritores como você consigam chegar a ser distribuído no Brasil, porque tenho certeza que quem lê se apaixona muito, se emociona muito com a sua literatura. Então, fico aqui meu registro também, já fica o meu agradecimento, né, a gente indo para a reta final do nosso papo. E antes da gente fechar, eu queria te ouvir para o nosso quadro Na Sua Estante, algum livro que você está lendo, ou algum livro que você acha importante mencionar aqui, que você citou o Caio, né? Acho que no programa passado você citou o Caio também, que eu sou apaixonado. E você falasse um pouco aí, desse uma ou duas dicas aí pra gente literário, se quiser falar alguma coisa que você tá lendo também. Ah, eu tô lendo, na verdade, eu terminei o livro da Mary Oliver, que foi traduzido agora no Brasil, que saiu pelo Círculo de Poemas. Estou completamente apaixonado, assim. Acho que nesses últimos anos foi uma das poetas que mais conversou comigo, assim, profundamente. Que ela tem uma escrita muito voltada para a natureza, para a percepção do entorno, mas é uma escrita diferente. É uma escrita sobre a natureza com uma percepção outra, sabe? A vida que ela dá, os personagens que ela vai criando. Porque assim, ela tem os poemas, mas ela tem os ensaios lá pelo meio do livro, uma coisa bem louca. Eu gosto de coisas assim muito fora do padrão. Um livro que tá mexeu muito comigo. Foi uma autora que eu fiquei muito feliz de ter conhecido. Feliz dela ter sido traduzida no Brasil e saber que ela está circulando bastante. Eu também tô lendo Pernia, o livro que também saiu pelo Ciclo de Poemas, que é o As Luzes. Também é uma poesia muito diferente, ele mistura poemas e ensaios. Estou gostando bastante, são esses livros que têm feito minha cabeça. E eu iniciei o Câmara Clara, do Roland Barthes. Estou gostando muito também. É o que está na minha estante agora. Minha vida está bem caótica, né, por conta do doutorado, mas qualquer hora vaga, na parada de ônibus, no ônibus, qualquer momento que eu posso abrir a mochila, tirar o livro, eu tenho livro. Dicas anotadas. Eu vou indicar um livro. Por favor, e eu vou anotar também. Eu vou indicar um livro aqui que quando eu estava organizando o nosso papo, eu lembrei dele, que é A Visão das Plantas, da escritora angolana Djamila Pereira de Almeida. Ele acompanha um ex-navegador português que passa os últimos anos da vida dedicado ao cultivo de um jardim, enquanto ele convive aí com as memórias e culpas acumuladas, né, na sua vida, ao longo da sua existência. É um livro também sobre memória, sobre arrependimento, sobre passagem do tempo. Acho que dialoga também com o nosso papo. Então fica a minha dica, A Visão das Plantas, da escritora angolana Djamila Pereira de Almeida. Marcos, obrigado, meu Anotadíssimo. amigo. Muito bom, obrigado. Ah, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui com você de novo e acompanhar a sua evolução na escrita também, como pessoa, como autor. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo papo e por tu ser essa pessoa incrível. A gente só se conhece virtualmente, mas eu me sinto muito à vontade de conversar contigo. Tu acho uma pessoa muito legal, esse programa é muito legal. Muito obrigado mesmo, gratidão. Eu espero que um dia a gente se conheça pessoalmente, né? Que a gente acabou gerando até uma amizade mesmo, né, os amigos que a literatura dá, e a gente sempre troca, a gente sempre se acompanha nas redes. Eu Sim, acho com isso certeza. muito válido e espero te conhecer pessoalmente também. Obrigado, meu amigo. Abraço. A semana que vem a gente volta com um papo com o Marcelo Moutinho, que está lançando seu livro Gentinhas, um livro de contos muito maravilhoso. Batemos um papo com ele. Então, semana que vem, o papo é lá. É isso, um beijo a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite.